Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no livro dos Gênesis, capítulo de número 28. Livro dos Gênesis, capítulo de número 28. Nós estamos, este ano, caminhando e realizando ações intencionais na nossa jornada enquanto igreja, submisso a um grande tema que estabelecemos para o ano de 2026, que é enraizados e edificados em Cristo. E estamos dominicalmente, todo primeiro domingo, durante todo esse ano de 2026, percorrendo as páginas das Sagradas Escrituras, buscando fundamentos para apoiar a nossa fé, apoiar o nosso coração e vivermos uma vida digna de filhos e de filhas do Senhor. E eu queria nessa noite usar como pano de fundo o capítulo 28 do livro de Gênesis, a partir do verso de número 10, para que pudéssemos então refletir e entender os aspectos de uma vida enraizada e edificada em Cristo. E eu tomo emprestada a história de Jacó, para que pudéssemos então refletir a partir da sua experiência e aplicarmos a nossa vida para então contemplarmos os efeitos benéficos de alicerçarmos o nosso coração, alicerçarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu leio e convido você a acessar aí o capítulo 28 do livro dos Gênesis, a partir do verso de número 10, texto que será projetado para que você também possa acompanhar a leitura, que faço na nova versão internacional. Diz-nos assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Eu creio que, com exceção das crianças que ainda não experimentaram na sua jornada os pesos da vida, eu acredito que todos que estamos aqui neste auditório já passamos noites em claro por causa de problemas que insistiram em bater a porta da nossa mente, do nosso coração, mantendo-nos acordados durante toda a madrugada. Quem nunca ficou ali sobre a cama, virando de um lado para o outro, olhando o relógio na expectativa de que os 60 segundos passassem mais rápido, para que então o sol pudesse vir a pino e então pudéssemos nos lançar à vida, na jornada e na rotina. Mas ficávamos ali, contando segundo a segundo, tentando encontrar uma solução, ou pelo menos maneiras de controlarmos aquilo que tomava o nosso coração em termos de preocupação. Pensando assim: eu preciso dormir, mas o sono não vem. Eu preciso descansar, mas a mente continua trabalhando, o coração continua inquieto. E existem momentos em que nós não apenas experimentamos isso na nossa jornada humana, mas à semelhança de Jacó, parece que estamos com as nossas cabeças sobre um travesseiro de pedra.
mesmo que tentemos dormir, descansar, recuperar as forças de uma jornada, de um dia empreendendo o nosso tempo, a nossa energia, na nossa rotina, ficamos ali como que se estivéssemos deitados com a cabeça sobre um travesseiro de pedra. O texto diz que o sol já se havia posto. Jacó está sozinho, Jacó está longe de casa, ele está fugindo de consequências que ele mesmo havia produzido. Só que olhava para o horizonte e não conseguia encontrar qualquer expectativa de esperança. Não havia no seu coração segurança, não havia no seu coração respostas. E não lhe resta outra coisa senão exatamente naquele momento puxar uma pedra, colocar a sua cabeça sobre aquela pedra e tentar dormir. Há situações que, à semelhança do que Jacó experimenta, furtam do nosso coração a paz. E cada um de nós, na nossa rotina, na nossa jornada, somos alvejados por situações e circunstâncias que geram em nós insegurança. Somos e tentamos nos tornar pessoas controladoras da nossa história. E por mais que saibamos conscientemente que não somos capazes de controlar a nossa vida, ainda assim tentamos fazê-la. E por isso é que somos tomados pela ansiedade, porque nós descobrimos que a vida sai por entre os nossos dedos. O nosso coração é tomado por medo, porque nós descobrimos que nós não somos autossuficientes. De que há situações e circunstâncias na nossa jornada, na nossa travessia, que sobrepõem as nossas competências. De que seremos, sim, invadidos por perguntas que não obteremos tão rápido ou talvez sequer conseguiremos respostas. E a primeira verdade que esse texto traz à tona, uma verdade que para alguns pode ser incômoda, mas que precisamos nos lembrar, é que o fato de crermos em Deus, o fato de estarmos enraizados em Cristo e buscarmos edificar a nossa vida em Cristo Jesus, não nos livra das dificuldades da vida. Eu sei que essa palavra, ela colide com muitas mensagens apregoadas hoje em dia, especialmente mensagens dotadas de expressões de autoajuda. Coaches que tomaram lugares em púlpitos e macularam a palavra de Deus entregando uma teologia triunfalista. Mas as Sagradas Escrituras, quando lidas de forma adequada, correta, justa, nos revelam que enquanto estivermos sobre a face da terra, estaremos sujeitos às intempéries da vida, às contingências da existência. E entender, acima de tudo, que o fato de amarmos Jesus e de fincarmos o nosso coração na palavra de Deus não elimina de nós as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica e nos lembramos de Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, sobre as águas do mar, eles são alvejados por uma tempestade como qualquer mar naquela mesma noite que navegava sobre aquele mar. Para mostrar para nós que o fato de Jesus Cristo estar conosco não nos isenta das tempestades da vida. E pode ser que entre nós aqui, neste local, ou alguém que acompanha essa gravação em algum outro dia, em algum outro local, você possa estar vivenciando um tempo de tempestade sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, talvez no seu ambiente de trabalho. Uma forte tempestade inesperada, o tempo fechou, as águas torrenciais começaram a se derramar sobre você e você percebe que, a despeito do seu amor para com Deus, da sua piedade, da sua fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus, ainda assim a tempestade continua caindo sobre você. Para que nós entendamos e aprendamos que a fé não nos isenta de noites escuras. O fato de sermos apaixonados por Jesus Cristo não nos coloca dentro de uma redoma e nos protege das circunstâncias da vida. Todos que estamos aqui já passamos por alguma situação que sobrepôs o nosso caminho, que tentou extinguir a nossa energia, a nossa força, que maculou, ou pelo menos buscou macular o nosso coração, a esperança, a alegria que nos habitava. Todos nós, a despeito da nossa fé em Cristo Jesus,
passamos sim por situações muito semelhantes à situação narrada aqui no livro de Gênesis sobre a perspectiva e a experiência de Jacó. E esta é uma verdade que nós precisamos sempre carregar em nossas mentes, em nossos corações, entendendo que sim, enquanto trafegarmos por essa existência, nós estamos sujeitos às contingências da vida. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos neste mesmo texto uma segunda lição, uma segunda grande lição, que são justamente nesses momentos, quando a vida se agiganta diante de nós, quando por vezes parece que o chão sai de debaixo dos nossos pés, quando repousamos a nossa cabeça e parece que estamos, sim, tentando dormir sobre um travesseiro de pedra, são exatamente nesses momentos que Deus aprofunda as nossas raízes. Porque esse é o propósito da nossa série. É lembrar a necessidade e a importância de estarmos enraizados e edificados em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a história de Jacó, nós vamos perceber que Jacó não tem um encontro com Deus quando tudo está bem. E se nós lançarmos um olhar muito honesto sobre nós mesmos, nós vamos perceber que com cada um de nós não é diferente. Nós temos aquela maneira de conduzir a nossa vida espiritual quando está tudo muito bom, quando está tudo muito bem. Nós fazemos mais ou menos o protocolo de fazer aquela oração antes da refeição, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aquela oração que começa a subir aos céus e por conta da nossa fome, da nossa ansiedade para iniciar a degustação daquele prato que está diante de nós, parece que a oração já cai junto com arroz ou feijão, a gente já mistura e já come junto com arroz ou feijão a nossa oração. Quando não iniciamos aquela nossa oração no final do dia, já deitado em berço esplêndido, iniciando, ó Deus, muito obrigado por esse dia, e é capaz de alguns se conseguirem se lembrar, terminar a sua oração no outro dia, porque já foram tomados pelo sono no meio da oração. Por quê? Porque está tudo muito bom. Porque está tudo muito bem. Porque quando a vida sai do eixo, quando nós olhamos e percebemos que os recursos não são suficientes, que as pessoas que estão ao nosso redor não são suficientes, nós ao mesmo tempo percebemos que a oração do arroz com feijão também não é suficiente. Que aquela oração muitas vezes preguiçosa, tomada pelo sono nas nossas noites, não são capazes de revelar a agonia, a dor dos nossos corações. E quantos de nós, exatamente quando a vida saiu do eixo, nós não tivemos os melhores e maiores encontros com Deus? Porque é isso que acontece com Jacó. Ele não tem essa experiência com Deus na casa dos pais, quando tudo está sob controle. Ele não tem a sua experiência com Deus num tempo de vitória. Ele tem a sua experiência com Deus no caminho. Ele tem a sua experiência com Deus diante da crise. Ele tem a sua experiência com Deus quando ele olha para os lados e percebe que ele está só. É na solidão que ele encontra Deus. Foi quando ele não tinha nada além de Deus que ele consegue perceber a presença de Deus e usufruir de forma total da presença de Deus. Tanto é que o texto nos diz que quando ele dormia, ele tem um sonho e nesse sonho surge a imagem de uma escada que está na terra, tocando a terra, mas o topo da escada tocava os céus. E nesse sonho, anjos desciam e subiam essa escada. E o Senhor lhe faz uma promessa extraordinária a partir desta visão que ele tem em sonhos. Eu estou com você, eu cuidarei de você, aonde quer que você vá, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu queria que você tomasse essa palavra de Deus para você nessa noite. E eu vou relê-la. E eu quero que você escute essa palavra como Deus falando ao seu coração nessa noite. Eu estou com você. Eu cuidarei de você aonde quer que vá. Não a deixarei, nem o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Observe algo importante aqui. Esse verso que li, que é promessa de Deus para você, como foi promessa de Deus para Jacó, não tem aqui
garantia de ausência de problemas, porque não é isso que Deus está prometendo. Deus não disse assim: eu prometo para você que a partir de hoje você não vai ter problemas. Eu prometo para você que a partir de hoje a sua jornada não será marcada por obstáculos. Eu prometo para você que a partir de hoje tudo que você desejar, você vai obter de forma imediata a solução. Deus não prometeu isso. Sabe o que Deus prometeu? Presença. Presença. E olha que coisa extraordinária, porque isso nos remete ao Salmo 23. O Salmo 23, verso 1 diz o que lá? O Senhor é o meu. E é interessante porque a língua portuguesa não traduz de forma adequada o que Davi quis dizer quando redigiu o primeiro verso do Salmo 23, que é um cântico. Porque de forma mais adequada a leitura seria: o Senhor é o meu pastor. Por isso, e suficientemente por isso, eu não preciso sentir falta de mais nada. Nada mais me falta. Por quê? Porque eu tenho o suficiente. Nada mais me falta. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Nada mais me falta na jornada. Por quê? Porque aquele que está comigo na jornada é dono de tudo e de todos. Essa foi a promessa de Deus para Jacó e a promessa de Deus para você. Eu não estou prometendo nada. Sabe por quê? Porque o que eu estou prometendo é suficiente para você. Eu prometo que eu estarei com você. E essa é uma das marcas de uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Sabermos que, a despeito do que está acontecendo conosco, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos acolher isso nos nossos corações e sairmos daqui, encararmos a vida como a vida é, certos disso. Nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco, o Senhor é com você. Está aqui, promessa dele. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Não deixarei você enquanto não fizer o que eu prometi. E é interessante nós entendermos isso porque as raízes profundas, elas não se desenvolvem quando está tudo muito fácil. As nossas musculaturas espirituais, vivenciais, emocionais, se desenvolvem exatamente quando a vida exige da gente. Porque saímos do outro lado fortalecidos, amadurecidos. E nós precisamos olhar para a vida e entender a vida como essa jornada de aperfeiçoamento. Porque são nessas circunstâncias e situações da vida que nós aprendemos mais sobre Deus, que nós conhecemos mais sobre o Deus a quem servimos, que temos as nossas extraordinárias experiências com o cuidado de Deus. É verdade ou não é? Porque se eu passasse o microfone aqui, tivesse a oportunidade de ouvir a narrativa testemunhal de cada um de vocês, nós passaríamos horas aqui nos alegrando com testemunho de vidas, de corações que iam revelar esse cuidado permanente de Deus a despeito de nós. O problema é que fomos tomados por essa era digitalizada que faz com que o nosso coração anseie por respostas imediatas. Nós queremos, mais ou menos como na experiência touchscreen, tocar e ver o resultado, tocar e ver a coisa mudar. Isso não acontece na perspectiva espiritual. Nós não podemos, como infantes espirituais, andarmos pela vida acreditando que basta estralar os dedos que as coisas vão acontecer. Essa é uma mentalidade meio tomada por um misticismo, pela experiência do abracadabra. Isso não é bíblico, isso é meio que feitiçaria, isso não nos pertence. Mas é isso que, vez por outra, toma o nosso coração. Porque a gente, de repente, vê o tempo se fechando sobre a nossa direção. O que a gente quer? A gente quer meio que, eu declaro que vem um vento sudoeste dos céus e espalha as nuvens. Quando não, queremos que aquilo que, de repente, se apresenta diante de nós se dissolva diante dos nossos olhos como num passe de mágica. Queremos que a dor desapareça. Queremos que a tempestade cesse. Queremos que os conflitos e as dificuldades que nós enfrentamos na nossa rotina terminem. Só que o que Deus está interessado aqui, mais do que transformar a situação, é transformar o nosso coração. O que Deus deseja aqui é aprofundar as nossas raízes. Esse é o interesse maior de Deus para conosco do que simplesmente remover as dificuldades superficiais, porque são superficiais. E são superficiais por quê? Porque o Deus a quem servimos, cuja vida está em suas mãos,
está sobre tudo e sobre todo. E nós não podemos sequer cogitar que uma tempestade que vem sobre nós seja maior do que o Deus a quem nós servimos. Por isso que o mais importante nessa jornada é aquilo que Deus deseja fazer em nós. E eu creio, em nome de Jesus, que um dos maiores milagres que Deus deseja fazer na sua vida, assim como deseja fazer na minha vida, não é transformar a situação, mas é transformar o nosso coração. Porque o maior milagre realizado naquela noite no Mar da Galileia não foi Jesus ir à proa do barco, levantar as suas mãos e parar o vento, a chuva e o mar. O maior milagre acontece antes, que inclusive incomoda os discípulos, porque o barco está sendo lançado de um lado para o outro, a tempestade se agiganta na direção deles, e quando eles olham, estão incomodados porque Jesus Cristo está deitado e dormindo no meio da tempestade. Esse, para mim, é o maior milagre. E esse milagre só Deus pode fazer, que é dar a você e a mim a capacidade de dormirmos a despeito da tempestade que cai sobre nós. Porque, humanamente, é loucura. Mas a palavra de Deus nos diz aquilo que Deus faz, não vai encontrar do outro lado entendimento e compreensão na mente humana, porque de fato parece loucura aos homens. Como assim encontrar paz no coração em meio à tormenta? Como assim ter a capacidade de dormir em meio à tempestade? Só Deus pode fazer isso. E nós precisamos lembrar, já que a nossa temática é enraizados em Cristo, uma árvore só permanece firme quando as suas raízes descem mais fundo do que a tempestade consegue alcançar. E é isso que nós precisamos fazer. Enraizar os nossos corações, as nossas histórias tão profundamente em Cristo, que não haverá nessa existência tempestade suficiente para nos arrancar da presença de Deus. Porque não há nada, nem no tempo presente, nem no tempo futuro, nem anjos, nem potestades, coisa alguma que será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, palavra de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Olha a convocação de Paulo. Continuem vivendo nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé. Então perceba que a estabilidade, ela não vem das circunstâncias. A estabilidade vem das raízes. A pergunta é onde eu estou alicerçando a minha vida? Porque o vento pode soprar, a chuva pode cair, a noite pode parecer longa, mas quem está enraizado em Cristo Jesus permanece em pé. Você, se estiver com o seu coração, com a sua vida alicerçada em Cristo Jesus, pode sossegar o seu coração, porque nada será capaz de te desconectar de Cristo Jesus. E aí a gente chega à terceira e última lição do texto. Porque os fundamentos da nossa fé não estão em um lugar. Os fundamentos da nossa fé estão numa pessoa. Jesus Cristo. Jacó acorda do seu sono e diz, olha o que o camarada disse depois de acordar e ver Deus falando com ele através do sonho. Sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E hoje, quando a gente olha para trás da nossa jornada, nós podemos atestar tantos e tantos momentos que Deus estava lá e a gente não sabia. É verdade ou não é? Passada a situação, nós não temos outra resposta a dar senão o Senhor estava ali o tempo todo. Eu que não tinha percebido. Porque quem trouxe você até aqui não foram seus esforços, seu diploma, seu trabalho, seu emprego, seu salário, sua competência, suas credenciais. Foi a misericórdia e a graça do Senhor sendo renovada diariamente na sua vida. Porque antes do salário, antes do esforço, antes da inteligência, antes da competência, tem um fôlego da vida. E esse não vem via Sedex. Esse você não compra no e-commerce. Esse é fruto da graça de Deus. É Ele quem nos coloca em pé todos os dias, para que tenhamos condições de olhar para a vida, encarar a vida e viver a vida como a vida é, na certeza de que o Senhor é conosco. Mas até aquele exato momento, Jacó pensava mais na fuga do que na presença de Deus. E agora, depois de acordado, de revelado em sonho, o Deus que se fazia presente com ele,
ele descobre algo transformador. Deus estava ali. Deus estava no caminho. Deus estava no deserto. Deus estava na crise. Deus estava presente mesmo quando Jacó não era capaz de percebê-lo. Lembra da promessa: eu estarei com vocês. E é aqui que nós encontramos uma ponte importante para Cristo, porque séculos depois, Jesus faria referência a essa mesma cena quando se dirige aos seus discípulos em João 1,51, diz: olha, vocês verão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que, em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: eu sou a verdadeira escada. E Jesus é a ligação definitiva entre a terra e o céu. Jesus é o fundamento sobre o qual a vida pode ser construída. Jesus é a garantia da presença de Deus conosco. É em Jesus que nós temos a experiência e a contemplação do céu se descerem sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. E aqui neste auditório nós temos a alegria de testificar vidas que foram tocadas pelos céus, pelo poder dos céus. Alguns aqui podem testificar: os céus beijaram a minha testa esse ano. Os céus me abraçaram. Os céus me socorreram. Os céus me colocaram de pé. Por quê? Porque foram vidas que decidiram alicerçar a sua fé em Cristo Jesus. Por isso que o foco da nossa segurança não é apenas a promessa que Deus fizera a Jacó. O foco da nossa segurança é o próprio Jesus Cristo, que disse para nós antes de subir aos céus: eu estarei com vocês todos os dias. Mas como assim, Senhor? O Senhor estará conosco todos os dias se o Senhor está subindo para os céus? Eu estarei com vocês todos os dias porque eu farei derramar sobre vocês o poder do meu Espírito Santo. E sobre cada um de nós aqui há uma porção do poder do Espírito de Deus em nós, que nos habilita a olhar para a vida, encarar a vida agora não com os nossos olhos temerosos, humanos e frágeis, mas agora olhar para a vida com os olhos de Deus, sabendo que com Ele nós somos vencedores. Em Cristo nós sabemos que Deus continua conduzindo a história. Agora, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nenhuma noite será eterna. Por quê? Porque haverá um momento em que sim, o sol virá a pino e nós teremos a alegria e a felicidade de contemplar a luz do Senhor brilhando sobre a nossa história. E talvez hoje, alguns que estão aqui entre nós estejam caminhando por uma estrada repleta de pedras, por uma estrada repleta de curvas. Talvez alguns aqui estejam navegando por mares bravios. Talvez alguns aqui estejam dentro de barcos que, neste tempo da sua jornada, estão alvejados por fortes chuvas. Talvez alguns aqui estejam há alguns dias já sem conseguir completar uma noite completa de sono por conta das suas preocupações, enfrentando perguntas para as quais ainda não conseguiram encontrar respostas. Talvez alguns aqui já perceberam que não há outra razão, outro propósito na sua vida senão se render e se entregar no colo do Papai do Céu. Certos de que Deus está conosco. E talvez entraram aqui nesta noite para serem lembrados disso. O Senhor é com você por onde quer que você ande. Você não está abandonado, não está abandonada. E o convite de Deus nessa noite não é simplesmente que você espere por dias melhores. A palavra de Deus nessa noite não é que você saia daqui e vá impetrando sobre o seu coração e sobre a sua memória palavras de ordem. Nós não estamos aqui falando de autoajuda, nós estamos falando aqui da ajuda do alto. Nós estamos falando aqui da presença de Deus conosco. E o convite desta noite é que você aprofunde as suas raízes em Cristo Jesus. Raízes na palavra de Deus. Raízes na oração, numa entrega de relação com Deus, lá no seu quarto, de porta fechada, com seu coração rasgado diante de Deus, revelando a sua humanidade. Não mais entregue aos avatares que muitos de nós nos tornamos por conta dessa era digital e midiática, tentando ser o que não são, com sorrisos afivelados enquanto as suas almas estão ensanguentadas. Não! O convite do Senhor para nós é que nós possamos desenvolver raízes profundas, inclusive no relacionamento com a própria igreja de Cristo Jesus, porque é aqui em igreja que nós somos cuidados.
Por isso nosso lema é uma igreja que acolhe, ama e serve, porque não há outra dimensão na nossa existência que nós contemplamos o cuidado de Deus, senão aqui, entre irmãos, somos família, filhos de Deus, filhas de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E quem está alicerçado em Cristo Jesus, descobre que não está sozinho, de que Deus está conosco, de que a mão daquele que está ao nosso redor é a extensão das mãos de Deus sobre a nossa vida. Essa é a razão de sermos igreja. E nesses momentos nós vamos descobrindo que Deus continua trabalhando, mesmo quando eu não consigo enxergar. Quantos aqui não foram surpreendidos por um telefonema, por uma mensagem de WhatsApp, por uma palavra, por um abraço, por uma presença, por algo que você claramente identificou? Os céus acabaram de se manifestar diante da minha presença, mostrando o cuidado de Deus sobre a sua vida. E são nesses momentos que nós descobrimos: Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus é fiel. E eu tenho o meu testemunho da semana. Diante de uma situação que para mim já estava concretizada, Deus foi lá e reverteu. Reverteu, sabe por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus do impossível. A última palavra sobre as nossas vidas não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E nós precisamos estar submissos à palavra de Deus. Então, se você, portanto, está vivendo dias difíceis, dias de travesseiro de pedra, eu quero que você se lembre: as maiores crises, elas não precisam destruir a sua fé, macular o seu coração. Aproveite esses momentos para aprofundar as suas raízes na presença de Cristo Jesus. Porque quando essas raízes estão em Cristo Jesus, você e eu somos fortalecidos. Porque o fundamento nosso vai permanecer firme a despeito do que acontece ao nosso redor. Porque o nosso Senhor é rocha inabalável, torre forte e segura. Ele é o nosso socorro em tempos de angústia. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Como escreveu Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, não se preocupem, orem, levem tudo a Deus, e a paz de Deus guardará o coração de vocês. Repito, não se preocupem, orem, levem tudo a Deus. Aquilo que está no mais profundo da sua alma, leve à presença de Deus, e a paz de Deus guardará o coração de vocês. Por isso que a minha palavra para vocês nesta noite é: durmam em paz. Não porque ao sair daqui os problemas não existirão mais. Eles muitos permanecerão. Mas porque Cristo continua sendo o nosso fundamento seguro sobre o qual a nossa vida precisa ser construída. E a minha oração é que isso seja verdade na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, para que você contemple a boa e poderosa mão do Senhor sobre você. E que você seja testemunho do poder de Deus sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém.